pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com a Andréia Oliveira. Andréia Oliveira é executiva de RH, psicóloga, especialista em gestão de mudanças e especialista em neurociências. Andréia, que prazer ter você aqui conosco. Que bate-papo incrível a gente vai ter, eu tenho certeza absoluta. Só temas quentes, só temas bons. Muito bom, muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Ah, imagina! Pra gente é sempre um aprendizado e eu tenho certeza que quem está do outro lado deve estar falando, puxa, que legal. Bom, vamos lá então. Qual é a principal mudança silenciosa acontecendo no agro que ainda não ganhou espaço nos debates? Pois é, eu acho que aqui vale a pena a gente falar de um ponto cego que não necessariamente dá para chamar de ponto cego. Sabe por quê? Porque não dá para alegar ignorância. Eu acho que está muito claro alguns sinais e algumas necessidades. Talvez a velocidade de querer encarar aquilo, de querer se adaptar a essa mudança que podia estar mais acelerada. Porque a gente também está falando de um setor que tem na sua essência muita tradição, muito conservadorismo. Exato. E ao mesmo tempo foco em inovação. Exato. Muito necessário, muito necessário. Meu avô, lá no interior de São Paulo, ele era boia fria. Então eu era daquela que há X anos atrás, eu pegava em bonazinho e levava para o meu avô, que era boia fria, cortando cana. E hoje eu vou nessas fazendas e você vê todo o processo. Claro, tem vários mundos dentro do agro. Isso é importante a gente falar, é um mundo plural. Sim. Mas quando eu vejo essa tecnologia lá, né? E aí eu lembro do meu vozinho e eu falo, gente, é outro mundo. Então, quanto também que tem que ter de mudança, de novos soft skills, hard skills, tudo. Sim. E na sua opinião, então, qual é a principal mudança silenciosa? Eu entendo que é ainda a busca pela manutenção dessa tradição, desse conservadorismo e não está tão aberto para encarar, para ir com velocidade para essas mudanças, sabe? Mas só para eu entender, você acha que existe uma hipervalorização dessa tradição? Eu acho que existe uma percepção da necessidade da mudança, né? Mas a mudança ela não acontece desse jeito. Não. É da predisposição para a mudança que você está falando. Essa predisposição para mergulhar naquilo. Para mergulhar no mundo. Mudou. Não. É uma resistência. Entendi. Interessante esse seu ponto de vista. Agora, quais crenças de gestão já não respondem mais à complexidade que a gente vive hoje? E daí, né, na época do seu avô existia uma complexidade X. Hoje a gente tem X. O mundo está bem mais complexo, realmente. O mundo está muito mais complexo, né? O agro é um setor complexo, né? Num mundo complexo. Sim, exato. E lidando com um ser humano que é complexo. Não é para qualquer uma liderança. Não é. Toda vez que a gente tem eventos de RH, a gente acaba falando dos líderes, porque é uma parceria. Sim, não tem não. E acho que é importante a gente lembrar que assim, muita gente fala, mas isso não acontece porque o líder não faz. Mas o líder também está no meio de tudo isso. Acho que vale a pena também um olhar empático para esse líder. Sem dúvida. Que também passa por isso. Sem dúvida. O líder é o guardião da cultura ali, né? E é o grande é o influenciador número dentro da organização. Exato. Né? E exatamente por conta disso, e aí lembrando das gerações, hoje a gente está falando de 4, 5 gerações. 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. De trabalho. Então, assim, não dá mais para usar comando e controle. Faz porque eu estou mandando. Aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Difícil você conseguir resultados das pessoas, ou mobilizar pessoas para determinado objetivo com esse tipo de liderança. E hoje, como especialista em neurociência, enfim,
sempre busquei muito entender de comportamento humano, não por isso que eu fiz psicologia, não, fui para RH, mas tem uma metodologia que é do David Rock, que ele fala muito disso, assim, o líder, ele tem, qualquer um, né, tem a capacidade de, pelo seu comportamento, ele consegue acionar sistemas diferentes nas pessoas. Sim. Pode ser um sistema de ameaça, pode ser um sistema de recompensa. Sim. Então tem essa metodologia que chama SCARF. Então o que ele fala no SCARF? Que nós temos 5 dimensões sociais, que se o líder consegue entregar ou ativar essas dimensões sociais, ele vai ter os seus liderados num sistema de recompensa. Portanto, mais produtivos, mais colaborativos, mais felizes. Né? E o SCARF ele fala que é o S de status, que a gente traduz muito mais como reconhecimento, então é reconhecer as pessoas. O C de certeza, coisa que o mundo não tem hoje, mas que a gente pode traduzir por transparência. Então aquele líder mais próximo, diz que a gente fala da liderança humanizada, ele consegue trazer mais essa transparência, até assim do tipo, eu também não sei. Vamos buscar juntos, vamos passar junto por isso? Sim. Então tem o C de certeza, o A de autonomia. Então cada vez que o líder consegue fazer com que a pessoa sinta que ela faz parte, que dá autonomia para ele também aciona mais o sistema de recompensa. O R de relacionamento. Então as relações fazem com que as pessoas também liberem mais neurotransmissores e aí mais essa felicidade. E o F, que é de fairness, que é justiça. Também a pessoa sentir que tem justiça aqui nessa relação. Tem uma decisão justa aí. Uma decisão justa. Agora, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Isso é aprendido? Aprendível, né? Ou isso já vem com o ser humano e é uma questão só de ativar? Você fala ser líder? Não, ser líder não, mas ter essas habilidades que você trouxe, sabe? A gente está falando de relacionamento, são habilidades muito humanas que a gente está trazendo, né? A gente está falando de senso de justiça, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de clareza de comunicação, de transparência de comunicação, né? De olhar para o outro de uma outra maneira. Eu acredito no potencial do ser humano. Então eu vou te dizer que sim, eu acredito que as pessoas têm as suas fortalezas, elas têm as suas debilidades, fato. Mas ela tem as suas fortalezas humanas que faz isso. Nós somos um ser social. Sim. Então tem isso já dentro da gente. Só que o que eu acho... O César falou uma palavra bacana hoje, que ele falou assim, quando você ganha o cargo, você ganha a carga. Então isso é importante porque o líder ele precisa de muita intencionalidade para fazer tudo isso. Não tenho dúvidas. Então, não é fácil você toda hora aplicar isso. Acho que uma coisa que é importante, por isso que eu entendo que dentro do desenvolvimento de liderança, falar sobre isso, né? Um letramento para o líder. Para ele poder entender um pouquinho de onde vem isso. Por que eu tenho que dar feedback assim, assado? Porque o RH fala muito isso, né? Já é o nosso discurso. Quando eu falo um pouco de funcionamento do cérebro, ele passa a entender, então não é porque o RH pediu. É tem uma razão de ser ali atrás. Tem funcionado muito. Eu percebo que tem funcionado muito esse discurso, né? Essa conversa com os líderes falando disso. Que aí ele percebe que o meu comportamento vai atingir o outro, e estou falando da cabecinha dele. Estou falando como que eu levo essa pessoa para esta reação ou para outra reação. Mas entendo que assim, é possível, mas tem que querer. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Muito bom. Agora, puxando um gancho dessa última fala sua, né? Como que a gente consegue e pode preparar as lideranças para conduzir mudanças sem perder o vínculo com as equipes? Né? Que é trazer um pouco disso que você... Acho que até o SCARF aí, né? É verdade. Quando a gente fala, sua pergunta foi como que eu conduzo mudanças como líder sem perder essa conexão. Isso. Eu acho que de verdade você só consegue conduzir essas mudanças se você tiver essa conexão. Então, assim, não é à toa que a gente fala de liderança humanizada. Não é à toa que o olho no olho, sentir que você está lá junto, que é parceria que faz a coisa acontecer. Mas, Andréia, você não acha que quando a gente fala liderança humanizada, é meio que
redundante, assim, é óbvio. A liderança precisa ser humanizada, já deveria estar intrínseco na liderança, né? Existe liderança que não é humanizada? Minha pergunta é, se existe, isso é liderança? Uhum. Não, super sentido a sua fala, mas a gente tem que olhar um pouquinho para o histórico. Até pouco tempo atrás, o comando e controle, que não entendia que ser humanizado, ter a proximidade é da onde eu vou ter resultado, ele acreditava que era não, só mandar fazer, Aham. vai fazer. Sim. Então a gente está falando de uma mudança também, né? Então, acho que por isso que a gente usa a palavra, mas tem que explicar. Porque a hora que você fala liderança humanizada, vira um jargão. Virou um jargão. Vira. Então, assim, o que é essa liderança humanizada? É essa proximidade, não é o comando e controle. E o que não é liderança humanizada, você porque tem eu acho que daí é mais fácil de entender, isso daí, esse comando e controle, será que isso é liderança? Ou será que isso será, a gente usava antes, né, o chefe, né, só o gestor, né, que faz a gestão da área, dos processos, monitora e daí olhando para reporta resultado. Mas sabe o que eu acho que faz parte do desenvolvimento de liderança? É entender de gente. Porque a partir do momento que ele entende do funcionamento das pessoas, como é que gente se inspira, né? O que mobiliza as pessoas. Então ele vai entender que sim, não vai ser mandando que o cara vai responder dessa maneira. Que ele vai entregar o potencial dele ali. Que ele vai entender que estamos juntos. Então, por isso que eu acho que faz parte do desenvolvimento de liderança é comportamento humano. E dentro desse processo de desenvolvimento de liderança, qual é o maior desafio do RH? Olha, eu acho que assim, o mundo corporativo parece ainda que separa muito resultados e pessoas. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu falo do letramento. Entender que esse resultado, que é o que a gente quer, qualquer organização quer e precisa, para isso aqui ele precisa dessa base. Então eu não vou trabalhar o resultado, eu não vou trabalhar lá, né? Olha, vamos fazer assim, assim. Você vai trabalhar o processo, eu vou trabalhar as pessoas, os processos, inclusive, que vão se comunicar com esse resultado. Então, cada vez que você vê isso, né? Eu estou trabalhando isso aqui, né? São as pessoas. Então, na hora do aperto, eu já vivi organizações. Na hora do aperto, que o resultado não vem, adivinha, acaba caindo para o resultado. Ah, mas o resultado não veio. Então, para treinamento agora, porque precisa vender. É verdade. É verdade. E eu não estou falando de treinamento de vendedor, eu estou falando de treinamento de líder. Não dá para treinar agora. Então, tem organizações que ainda vão neste modelo por crença. E vai postergando os programas voltados a desenvolvimento humano. Exato. Como se não fosse a base para ter esse resultado. É um desafio mesmo. E daí é uma fala que a gente vem falando aqui há muito tempo, né? Tem que partir de cima, né, Andréia? Precisa ser endossado, precisa ser patrocinado por essa liderança, porque senão não sustenta, né? Não, você tem toda a razão. Tem que ter um patrocinador, alguém que entenda esse racional e banque isso. Sem dúvida, e banque isso. Para cima, para baixo. Sim, e bancar com firmeza, porque vai balançar. E aí, cultura é isso. Cultura é isso. As suas escolhas vão ou reforçar aquela cultura que está escrita na parede, que tem, né, seus valores e tudo mais, ou você vai fazer algumas escolhas que não combinam com aquela. Não, e daí, você quer saber? O colaborador sabe, ele sente e ele fala, cara, não é aqui que eu quero estar. Tchau mesmo. Exato. Porque fica, enfim, igual que toca não tem, né? Não tem. Discurso diferente da prática. Agora, você acha que isso, ele é um desafio e algo que acontece no RH de maneira geral, ou no agro existe um movimento diferente? Ou mais desafiador, ou menos desafiador? Então, eu estava no agro, numa multinacional até durante 15 anos. E agora, nesse quase 3 meses, eu continuo muito próximo, né? Enfim, tendo mais um dia a dia com outras pessoas também do agro. Então,
declaradamente, isso acontece no agro, Sim. certo? Mas eu tenho amigas de RH, amigos de RH. Quando a gente conversa, são dores muito parecidas. É a mesma Nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de entrega de resultado, como é que a gente conecta isso, como é que as pessoas entendem liderança, e aí o alto escalão mesmo, né? Uhum. Entende que você quer isso, é verdade, mas é por este ao meio que você vai Sim. chegar nisso. Sim. Né? E mesmo na hora do aperto, na hora que o resultado não vem, é aqui que a gente tem que fortalecer. Então não é só no agro. Não é só infelizmente. não é. Agora, Andrea, como que você acha que a neurociências pode ajudar a dar, não é robustez, mas é dar suporte estratégico para o profissional de RH passar por esse processo, que é influenciar para cima para poder desdobrar isso. Uhum. Olha, eu fui buscar, né, essa especialização em neurociência aplicada ao comportamento e ao desempenho, exatamente por entender que assim, precisa ter uma outra linguagem, né? Porque a gente vem tentando, e isso que é bacana de ver. A gente vê vários profissionais de RH, ou líderes mesmo, que acreditam nisso e estão ali, realmente tentando, né? Eu fui buscar, falei, gente, a neurociência pode ajudar. E sabe o que eu acho que pode ajudar? Porque ela é uma linguagem muito pragmática. Muito pragmática. Eu sou psicóloga de formação, mas aí psicóloga tem aquela coisa, veio abraçar a árvore. Gente, nunca abraçou uma árvore na vida, mas enfim. Mas é um estigma que carrega, Exato. É fato. Mas inclusive estar próximo da natureza também oxigena ali, também Sim, te produz sim. neurotransmissores que vai te deixar Sim. mais feliz, enfim. Mas Imagina não é se a gente falar de mindfulness e yoga. Pois é, mas quando a gente fala, isso é fundamental para o melhor funcionamento. Eu sei, por isso que eu trouxe essa provocação. Mas quando a gente começa a ter essa linguagem mais pragmática, porque a gente não está falando assim, o RH mandou falar. Não, assim, gente, olha, o cérebro das pessoas funcionam dessa maneira, né? Então precisa sim de descansos, de períodos de descanso, precisa sim ter este momento dele, seja numa yoga, no mindfulness, precisa disso, porque aí você vai ter potência depois disso. Enfim, aí explicar um pouco disso. Então, eu entendo, pelo menos tem me ajudado, tá? Não é que assim, gente, falei de neurociência, todos os líderes agora... Não. Mesmo porque a gente vive, e daí isso é fato, uma questão de negacionismo muito grande à ciência. Né? E isso, independente de onde a gente esteja, é global. E no momento de estresse que o resultado não vem, também tem um racional mesmo das pessoas, e aí os líderes acabam passando por isso, porque tem que entregar resultado, gente. Sim. Ao final, a cobrança é pelo resultado. Sim. Então também ele vai se apegar àquilo que ele sempre fez, e não a essa tentativa de isso aqui, mas se não der certo, se não funcionar. Então aí volta, né, essa resistência à mudança. Mas enfim, eu não desisto. Não desisto, eu acredito. Não, acho que nessa possibilidade, nessa necessidade. Não, se a gente acredita, a gente tem que... É aquilo, né? Que é clichê, é chavão, a gente tá careca de falar, mas a gente tem que ser a mudança que a gente espera, não adianta, né? É isso. Agora, pra gente fechar, né? O que você gostaria que as empresas parassem de fazer imediatamente quando o tema é mudança organizacional? Bom, eu vou pegar um pouquinho sobre o ponto de gestão do estresse. Porque a mudança organizacional gera estresse. Sem dúvida. Insegurança. Gera estresse, gera insegurança. Então, assim, eu acredito que você vai fazer um plano de gestão de mudanças. Você tem que colocar o people side. Não dá para você fazer uma gestão de mudança, pegar um PMO, né? Todas as etapas da mudança, sem considerar toda essa resistência que pode ter, todo esse comportamento natural do ser humano, então o mapeamento disso. Então aqui, meu pedido é conciliar as duas. O que eu gostaria que fizesse a partir de agora gente, os resultados vêm por meio dessas pessoas. Então, vamos trabalhar a base, que a consequência é outra. Então, acho que é a hora... E tem um pouco disso no discurso, e já tem presidentes e diretores trabalhando nessa linha. Mas tem outros tantos que não, e a gente pode ajudar nesse sentido. Muito bom, adorei ouvir isso. Andrea,
para a gente fechar mesmo agora, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem dar um passo adiante, querem ir além, querem fazer um trabalho bacana de RH estratégico, entregar resultado, mobilizar as pessoas da forma correta, humanizar. Bom, vou usar a palavrinha protagonismo e autoconhecimento. Porque nós, da área de recursos humanos, nós temos um lindo propósito. Eu realmente acredito nesse nosso papel. E aí, eu acredito que assumindo este protagonismo com todas as dificuldades que tem, fica mais fácil. Porque você assume, você acredita naquilo. Então, assim, é encorajar mesmo, vamos nessa, vamos fazer este movimento, porque nós vamos conseguir trazer mais resultados e movimentar a economia do país por meio das pessoas. Então, é um pouco disso. E o autoconhecimento é o cuidar de si. Porque isso é muito importante. É muito importante. Precisa estar bem. Precisa estar bem, precisa conhecer os nossos limites, as nossas fortalezas, as nossas debilidades. É isso. Para a gente poder estar na nossa potência. Para a gente poder estar na nossa potência e ajudar o outro a chegar na potência dele. Muito bom. Andréia, muito obrigada. Adorei ter você aqui com a gente. Obrigada.